Olá, bem-vindo ao canal Mães Desculpadas. Estamos em época de matrícula escolar. Então vamos falar um pouquinho sobre a escolha da escola. Muitas mães têm dúvidas de qual seria a melhor escola para os seus filhos e como escolher. Bom, antigamente acreditava-se que a criança deveria se adaptar ao ambiente escolar. E hoje, com o avanço da ciência, sabe-se que é o ambiente escolar que precisa se adaptar à criança. Nós é que precisamos ensinar de uma forma que a criança aprenda, e não a criança precisa se virar para aprender o que a gente está dizendo. Então, hoje em dia, com a neurociência e muitas pesquisas e descobertas modernas, nós sabemos que a metodologia precisa se adaptar àquela criança que tem necessidades particulares e individuais. Então, a melhor escola para o seu filho é aquela que melhor atende às necessidades dele. Começando por aí, eu indico e sugiro que você procure várias escolas, visite todas elas e procure saber um pouquinho da metodologia e conheça o espaço de cada uma. Nós sabemos que a metodologia tradicional, que é aquela onde o aluno fica só sentado recebendo informações, não é adequada, já está ultrapassada e a neurociência está aí para mostrar e para demonstrar que esse tipo de ensino não é adequado nem eficaz. Portanto, hoje em dia nós temos uma gama de outras metodologias, mais modernas e melhores. Portanto, é muito importante que você conheça cada uma delas. Nós não teremos tempo de falar sobre cada uma aqui, mas na verdade o importante é que você vá até as escolas, conheça e aí sim pense naquela que se adequa melhor às questões particulares do seu filho. Então, primeira coisa, você precisa conhecer o ambiente. Como é esse ambiente escolar? É um ambiente mais fechado? É um ambiente aberto? Em que tipo de ambiente o seu filho se sente melhor? É uma escola pequena? É uma escola grande? Dependendo da personalidade da criança, ele se adapta melhor a uma escola menor ou não. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O que a gente preconiza que seja levado em consideração na hora da escolha é que essa metodologia seja uma metodologia que leve o aluno a aprender de forma muito participativa e que ele consiga interagir, socializar e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento. Então, não adianta você chegar numa escola onde as carteiras estão todas enfileiradas e onde só existe a possibilidade daquela sala de aula para esse aluno. Precisa ser um lugar mais aberto, com vários ambientes, se possível uma escola que ofereça laboratórios, ateliês, área externa. Isso tudo facilita o aprendizado da criança. E outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a faixa etária. Por exemplo, crianças pequenas, elas precisam de um ambiente mais lúdico. E lúdico não quer dizer uma escola cheia de enfeites de personagens e brinquedos de plástico e infláveis. Isso não ajuda a criança a aprender. O que ajuda a criança a aprender são ambientes amplos, com materiais diferentes e principalmente materiais com os quais a criança possa criar e possa interagir da maneira dela. Que ela possa brincar livremente e construir conhecimento com aqueles objetos. Então, precisa ter um lugar ao ar livre, um ambiente onde você tenha contato com a natureza, uma gama de materiais interessantes, materiais principalmente esses da própria natureza, como pedrinhas, areia, coisas com as quais a criança possa brincar e criar. Então, precisa ser um ambiente que estimule essa criança pequena. Também precisa ser um ambiente adequado com relação ao tamanho da criança. Tudo precisa estar ao alcance, os objetos, os materiais com os quais a criança vai trabalhar precisam estar na altura dos olhos dela. Se não estiver, quer dizer que essa escola não preconiza o aprendizado da criança, e sim a facilidade para o adulto. Quando a criança é um pouquinho maior, quando já está no ensino fundamental,
Também é interessante espaços abertos, ambientes diferentes, onde essa criança possa interagir com os colegas e com os professores. E que essa metodologia seja uma metodologia que leve em conta a participação da criança e muito mais que isso, que faça com que essa criança seja protagonista do seu conhecimento. Esse é o mais importante. Para adolescentes, adolescentes que vão para o ensino médio, aí o ambiente ele pode ser um pouquinho mais formal, porém que também facilite essa interação, a autonomia do adolescente e que hajam, de preferência, que haja laboratórios nesse local, nessa escola, que haja oferta de esportes, atividades físicas e também ofertas de disciplinas voltadas à educação e à regulação emocional. Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora de escolher uma escola, certo? Mas assim, o mais importante, visite. Depois que você visitar várias escolas, aí você escolhe aquelas que você achou mais adequadas. Dentro dessas adequadas, que de repente você escolheu 2 ou 3, aí você pode levar o seu filho, sua filha para conhecer o local. E aí você pode considerar o sentimento da criança, o local onde ela se sentiu melhor, mais acolhida, um ambiente onde ela se sentiu mais segura. E aí você sim vai fazer uma boa escolha. Um abraço.